Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 24, que tem como título Identidade dos Espíritos, onde Kardec está falando nesse capítulo também da natureza dos espíritos e da identidade dos mesmos. E como nós já vimos nos programas anteriores, após Kardec tirar as suas conclusões próprias, pelo estudo, pela observação e também pelo que os espíritos estavam trazendo de contribuição a ele, para deixar bem firmado tudo aquilo que ele já tinha concluído, ele ainda faz algumas questões aos espíritos superiores para deixar bem comprovado a questão da identidade dos espíritos. E nós estamos então, paramos na pergunta 19, no programa anterior, onde Kardec pergunta o seguinte: os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? O que ele quer saber? Se aqueles espíritos maus que querem tomar nomes falsos para enganar as pessoas, os médiuns, será que os espíritos superiores poderiam impedir isso? E olha a resposta dos espíritos: sim, eles podem impedir, sim. Mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos e frequentemente resistem às injunções. É claro, eles podem impedir, mas quanto pior é o espírito, ele é mais resistente, ele é mais teimoso, ele vai forçar mais para ele poder fazer aquilo que ele pretende. Agora, dependendo das pessoas, dos médiuns, que creem naquilo que ele está falando, os espíritos superiores não vão poder fazer nada. E eles continuam respondendo: é necessário saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores mais se interessam. E quando necessário, sabem preservá-los da mentira. Então, vejam bem, existem pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam. Mas como? Então, eles se interessam mais por umas pessoas do que por outras gratuitamente? Não. Vai depender o quê? Do mérito dessas pessoas. Se são médiuns disciplinados, se são médiuns estudiosos, se são médiuns que praticam a moral do Cristo, é claro que os espíritos superiores vão protegê-los mais das mentiras que esses amiguinhos inferiores querem pregar. Então, contra essas pessoas que têm este apoio da espiritualidade superior, esses espíritos mistificadores, eles são impotentes, eles não podem fazer muita coisa, mas deixando bem claro que não é que eles queiram deixar alguns mais privilegiados que outros, é porque aqueles que se fazem por merecer este apoio, esta guarda que os espíritos superiores lhes dão. E na pergunta 20, nós continuamos nessa questão, porque Kardec fala: mas por que essa parcialidade? Qual a razão deles ajudarem mais algumas pessoas do que outras? E os espíritos falam que isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam por melhorarem. Então, o que nós deveremos fazer para ter a proteção desses espíritos superiores? É o que eles estão falando. Se nós aproveitarmos os conselhos que eles nos dão, porque os espíritos superiores sempre nos dão bons conselhos. E também quando nós nos esforçamos para melhorar, para a nossa melhora interior, para a nossa transformação interior.
Então, não é que eles se afeiçoam mais a uns do que a outros por pura escolha deles. Não. É porque essas pessoas que merecem esse amparo da espiritualidade superior, eles fazem por merecer, porque seguem sempre os conselhos que esses espíritos dão e, seguindo esses conselhos, procuram no seu dia a dia melhorar-se. Então é isso, né? Então, são esses os seus preferidos, esses que procuram melhorar e os ajudam, mas pouco se importam com aqueles que os fazem perder tempo, né? E em belas palavras. Porque tem médium, tem pessoas que falam coisas bonitas, mas na realidade não cumprem aquilo que eles falam. São os fariseus modernos, né? É aquela história. Eu aconselho, mas eu não sigo aquilo que eu estou aconselhando. Então, com essas pessoas, os espíritos não vão perder tempo. Eles não se importam com aqueles, porque eles não se deixam levar pelas aparências e por belas palavras. Que isso não quer dizer nada. Os espíritos superiores leem o nosso pensamento, eles sabem perfeitamente o que nós estamos querendo, o que nós estamos pensando, a maneira que nós estamos agindo. Então não dá para enganá-los. A gente pode enganar aqui os encarnados, mas esses espíritos mais elevados nós não conseguiremos enganar. Tanto é que quando nós chegamos no plano espiritual, nós não precisamos fazer um relato de tudo aquilo que nós fizemos aqui na Terra. Eles já sabem tudo, mesmo porque tudo está registrado no nosso perispírito. Eles fazem uma leitura do nosso corpo espiritual e já sabem realmente qual é o nosso nível de evolução e quais as lições que nós precisamos ainda aprender, quais as provas que nós precisaremos ainda vencer, quais expiações teremos que passar ainda para nos purificarmos. Então não adianta a gente querer esbravejar e falar que a gente é injustiçado pela espiritualidade. Eles fazem e nos dão a proteção que nós fazemos por merecer. Continuando, na questão 21, Kardec perguntou assim: por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente nomes veneráveis? Porque tem alguns espíritos que se comunicam com nomes de entidades que nós conhecemos e que nós veneramos e que nós respeitamos. Mas eles não são nada disso. Eles estão apenas querendo passar por esses espíritos, né? E daí Kardec fala, como é que Deus permite isso? Que esses espíritos usem falsamente o nome de um dito santo ou de uma entidade que nós veneramos. E os espíritos responderam o seguinte: os espíritos, assim como os homens, têm seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Eles escolhem. Assim como nós aqui encarnados fazemos as nossas escolhas, os espíritos também no mundo espiritual fazem suas escolhas. Eles podem fazer escolhas para o bem ou para o mal, porque eles utilizam do seu livre-arbítrio. Agora, os espíritos concluem falando assim: mas ninguém escapará à justiça de Deus. Ou seja, o espírito inferior pode usar o nome de alguma entidade que a gente respeita, pode fazer-se passar por essa entidade, pode até se fazer acreditar por aqueles incautos que não estudam, não procuram racionalmente verificar as mensagens, não sentem a energia desses espíritos, porque eles podem estar se comunicando com o nome de um santo,
mas o médium que está passando a mensagem está sentindo a energia desse espírito. Que não é energia, não são as vibrações que uma entidade superior passaria. Então a gente tem como saber, né? E como os espíritos respondem, ninguém escapará à justiça de Deus. Eles podem fazer isso, mas eles também serão castigados, serão punidos. Terão que prestar contas dessas suas atitudes, assim como nós. Quando nós, encarnados aqui na Terra, cometemos algum ato ilícito materialmente, espoliamos, causamos algum dano, nós teremos então que arcar com as consequências desses atos. Da mesma maneira, os espíritos inferiores que utilizarem nomes de entidades veneráveis e fazendo-se passar por elas, eles também vão ter que responder por isso. Kardec continua falando: existem fórmulas eficazes para expulsar espíritos mentirosos? Está perguntando porque muita gente fala: o que eu faço? Faço um exorcismo? Tem algumas palavras mágicas que eu posso fazer para expulsar esses espíritos mentirosos? E olha o que os espíritos responderam: fórmula é matéria, vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. Então usamos aqui fórmulas materialmente, mas para evitar expulsar esses espíritos mentirosos, mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Porque quando nós estamos com um bom pensamento dirigido a Deus, nós estamos saindo daquela vibração desses espíritos. Estamos indo para um outro patamar vibracional e que eles não alcançam. Então, por isso, nós vemos que tudo depende mesmo de nós. Do que pensamos, do que falamos, de como agimos, para expulsar de junto de nós esses espíritos mentirosos. Eles não terão acesso se nós estivermos disciplinadamente com bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas atitudes. Continuando, Kardec pergunta: certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, espécies de selos pelos quais se pode reconhecer e constatar a identidade. Então, olha só, certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, ou seja, ninguém conseguiria emitir um sinal, a sua letra ou algum símbolo que ele faça. Isso é verdade? Kardec perguntou para os espíritos. E eles responderam: os espíritos superiores só possuem como sinais da sua identidade a elevação das suas ideias e a sua linguagem. Então, quais são os sinais da identidade que comprovam a elevação de um espírito? A elevação das ideias desse espírito. E também a linguagem que ele utiliza. Uma linguagem mais elevada, uma linguagem mais aprimorada, não cheia de trivialidades. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. E é verdade. O sinal material, qualquer espírito imita. Quanto aos espíritos inferiores, eles se traem de tantas maneiras que somente um cego se deixaria enganar por eles. Então, olha o que eles falam. Os espíritos superiores, eles comprovam a sua superioridade, a sua elevação, pelas suas ideias elevadas e pela sua linguagem mais aprimorada. Agora, os espíritos inferiores,
eles se traem de tantas maneiras. Eles podem até começar uma mensagem de uma maneira assim, mais elevada, tentando essa imitação de um espírito mais elevado, mas ele vai se trair, porque ele não vai conseguir persistir nessa mesma linguagem. Tem um momento que a sua inferioridade vai fazer com que ele se traia. Então, é por isso que nós temos que ficar atentos e sempre, então, pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos protejam, elevando o nosso pensamento, melhorando as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações. Por hoje nós estamos terminando o nosso programa, agradecendo a Deus de estarmos aqui podendo passar algo que aprendemos, compartilhando com as pessoas esses ensinamentos do Livro dos Médiuns. Obrigado a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.